Vai para cima agora também das informações do Corinthians. Vamos começar por Yuri Alberto e o nosso querido André, né? Corinthians com desfalques importantes, tá? O André é lesão no músculo posterior da coxa direita, grau 2. Tá fora da partida contra o Rosário, né? Não joga nesta quinta-feira, não viaja com o elenco. Quem sabe para o jogo de volta, mas dentro do Corinthians a expectativa também enfim, não é das melhores. Claro, há um pessimismo até de contar com o André na partida de volta, né, na Neoquímica Arena, em relação à Libertadores da América, né, o jogo mais importante do Corinthians no ano, com certeza. Jogo de oitavas de final que o Corinthians não vai ter dois jogadores que eu considero importantíssimos hoje no Corinthians, que é o Yuri Alberto e o André, tá? O Yuri Alberto existe uma pequena esperança, né? Ele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Acho difícil, me falaram que é difícil, mas existe ainda uma pequena esperança em relação ao André, tá? E agora os outros esquece, né? Alex Santana, que nem joga, é transição. O Vitinho, recuperação de cirurgia no menisco do joelho esquerdo, teve que passar por outra cirurgia, que situação doida, né? O Kaique e o Zacaria, recuperação de lesões de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, também esquece. A esperança realmente fica só para o Yuri Alberto para essa quinta-feira. Já a situação do André é um pouco mais complicada ainda, né? Então a gente vai ter que aguardar, né? O André talvez não jogue nenhum dos dois jogos contra o Rosário. E o Yuri Alberto, se não jogar nessa quinta, ele joga o jogo de volta, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. Olha só, né? Vamos seguindo aqui com as informações do Corinthians. O Corinthians começou um trabalho nos bastidores para tentar, né, arrumar a grana para pagar o salário dos jogadores que estão em atraso, né? Atrasou a CLT no último dia 7, já havia atrasado a imagem no último dia 20. Então o Corinthians tem, eu confirmei essa informação, 27 milhões de reais, né, em atraso com o elenco. O Corinthians deve 27 milhões de reais para o elenco. Isso influencia inclusive na renovação do Memphis, tá? Então o Corinthians, né, está em busca da grana para pagar esses 27 milhões de reais, somando CLT e imagem. O Corinthians deve ao elenco 27 milhões de reais. O departamento todo de futebol do Corinthians custa 35 milhões de reais, com coronado, ex-treinadores, enfim, multas rescisórias. Mas o Corinthians, claro, né, está em busca dos 27 para resolver o problema de quem está no clube. E, né, vai atrasar um pouco de quem, né, já saiu e o Corinthians tem que pagar mensalmente essas multas rescisórias. Então, situação complicada, mas o Corinthians está em busca dessa grana e do transfer ban. Assim, eu já estou começando a sentir que pode ser um discurso caso não renove com o Memphis. Tipo, ó, não vamos renovar com o Memphis, mas vamos pagar o elenco e vamos pagar o transfer ban. Porque eu não sei onde eles vão arrumar essa grana agora para pagar o elenco e o transfer ban, já que são valores até semelhantes, tá? Vamos aguardar. E agora eu quero entrar na questão do Memphis, que complicou, hein? Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Corinthians. Olha só, depois de, né, as informações pipocarem em relação às cláusulas contratuais de Memphis Depay, nesse novo contrato aí que pode ou não ser assinado com o Corinthians, a novela continua, o Osmar está o dia inteiro, né, junto com o Pedro Soares, levou o seu jurídico lá para prestar depoimento lá no Ministério Público, né, sobre uma suposta necessidade de intervenção judicial no Corinthians. A situação complica um pouco porque o contrato vaza, né, e os jogadores ficam sabendo. Uma liderança do elenco, né, já mandou um recado para um integrante da diretoria de Parque São Jorge, tá, não do CT, né, para avisar o Osmar que se o Memphis tiver direito a 20% da premiação da Esporte da Sorte em títulos do Corinthians, eles vão querer também. Eles acham que é justo que todo o elenco tenha, tá? Então já meteram uma pressão que já chegou ao presidente Osmar Stabile, essa pressão, tá? De alguns líderes do elenco, representando o elenco, porque eles acham o seguinte, eles que estão jogando jogo a jogo, estão sempre disponíveis, né? Se conquistam um título, eles acham que também devem ganhar premiação, tá? Não está nem falando de premiação de gols, premiação dos títulos que o Corinthians vai dar pro Memphis, né, de 12,5%, não. Eles querem principalmente a premiação da Esportes da Sorte. Se o patrocinador paga ao Corinthians, né, que eu apurei o valor, dependendo da competição, 5 e 7 milhões de reais, o Memphis vai ter direito a 20%. Esse dinheiro vai para o clube.
né? E aí o clube vai destinar 20% ao Memphis. O elenco também quer 20%, o elenco todo, tá bom? Então já é uma cobrança do elenco, uma pressão do elenco para cima da diretoria em relação a essas premiações para Memphis Depay no seu novo contrato. Deixa o like, fala para mim se você concorda com o elenco ou se cada um tem o seu preço, enfim. É sua opinião agora, deixa o like, vamos para cima. Olha só, no Corinthians, a informação que me chega é que os patrocinadores, muitos recuaram e não querem assinar, né, o contrato, né, para pagar o Memphis Depay. Por quê? O Corinthians precisa da grana desses patrocinadores porque o Memphis ele não pede somente 2 milhões de salário, ele pede 2,5 milhões de salário, né? O parcelamento da dívida ele aceitou, mas ele quer mais 15 milhões em marketing, que vão ser diluídos no contrato. O Corinthians não tem essa grana para pagar mensalmente, porque o salário vai pular de 2,5, vai pular para 3 e pouco, diluindo aí 15 milhões em 2 anos, né? Então, se a gente for dividir aí, né, esses 15 milhões em 2 anos, né, nós estamos falando por mês de 625 mil. Então, aí o contrato já pularia para, né, 3 mil, para mais de 3 mil, né? Nós estamos falando de 2 milhões e meio, né? Pularia para 3.125 mil, né, de salário. E o Corinthians não tem hoje essa grana, precisa dos patrocinadores. A maioria pulou fora. Uma fonte do Corinthians para mim, não precisa falar os nomes, tá? Mas inclusive alguns bem grandes mesmo, que pagariam até a maior parte, né? Meio que na hora da assinatura ali, recuaram, tá? Eu não vou nem citar ESE Seguros, que esses daí, né, enfim, só fizeram fumaça e hyparam em cima do Corinthians. E vai custar caro a hypada, hein? Uma fonte me disse, tá? Uma fonte me disse que se quiser assinar agora o contrato anual para permanecer na camisa, o Corinthians vai cobrar 15 milhões no mínimo, tá? 15 milhões de reais. Esquece que não vai continuar mais na camisa do Corinthians por 5, porque a diretoria viu eles hyparem em cima do Corinthians, né? Lá em vídeo com o Memphis e tal, deixando a entender que poderiam ajudar e agora não estão aí, né, entre os patrocinadores que poderiam assinar e ajudar o Corinthians. Qualquer grana que entrasse já ajudaria, é só se diluir, né? Se eles dessem 5 milhões, por exemplo, e diluísse aí 5 milhões em 12 vezes, você já imagina que já ajudaria um pouco para pagar esse salário mensal. Mas não é só a ESE não, tá? Tem vários aí que pularam fora, inclusive alguns grandes. Enfim, agora a situação fica complicada, porque Osmar Stabile vai querer assinar sem os patrocinadores. Toda a imprensa está dando, e eu trouxe para vocês também com exclusividade, que o Corinthians só quer assinar com os patrocinadores. E agora que os patrocinadores recuaram, o Corinthians vai assinar essa renovação com o Memphis ou chegaremos ao fim da novela sem realmente a renovação do jogador? Eu, meu amigo, não ponho minha mão no fogo por nada. Essa é a verdade. Mas eu tenho que passar o que está acontecendo para vocês. A informação atualizada é: os patrocinadores recuaram na hora de assinar o contrato. Tá certo? E agora eu quero saber de você, fiel. Você acha que o Corinthians deve renovar com o Memphis mesmo sem os patrocinadores que poderiam ajudar a bancar o contrato? E outra, você concorda com a cobrança do elenco sobre as premiações? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião da nação corintiana. Se você gostou dessas informações, deixa o like, se inscreve no Mais Timão e ativa o sininho para receber todas as notícias do Corinthians. Aqui você fica por dentro das principais informações do Timão, sempre com muita resenha e opinião. Valeu, fiel. Vai, Corinthians!